Concorda, irmãos? Amém? Então hoje você vai ter a oportunidade. Eu vou passar a oportunidade a você, que eu também quero ouvir. Porque o pouquinho que você me contou no mercado, eu e minha esposa empurrando o carrinho de compra, tudo arrepiado e dizendo: meu Deus, o Deus que operou no passado continua fazendo obras maravilhosas nos dias atuais. Não existe clamor que Deus não atenda. O Isael do Fuxico Gospel fez uma entrevista com o Maicon, que é o empresário da rede de farmácias que nós fizemos um vídeo anteriormente, o qual foi enganado por pastores, no mínimo 4 pastores envolvidos, inclusive um deles, o próprio Ailton Novaes, e aquele tal de pastor Turato. Eu vou mostrar parte da entrevista que foi feita aqui para vocês entenderem, né, um pouquinho, onde o próprio empresário fala o que aconteceu com ele na mão desse pastor, que inclusive fugiu, né? Sumiu do mapa. O que poucos sabem é que esse pastor Turato, eu vou contar a história para vocês aqui entender. Para você que não sabe, eu sou da terra das missões, Camboriú. E alguns anos atrás foram feitas denúncias a respeito de pastores dos Gideões, e uma dessas histórias é exatamente envolvendo o pastor Turato. O que acontece? Esse pastor era quase que um braço direito na igreja de Camboriú, da Assembleia de Deus estamos falando. Sentava ao lado do chefe, né, do pastor presidente, tinha suas mordomia e a sua visibilidade como pastor. E uma certa feita, a polícia de Camboriú foi acionada para resolver uma briga em um motel na Marginal entre Camboriú e Balneário Camboriú. Para quem conhece, sabe que existe a 101 e as marginais do lado. E tem alguns motéis. E um desses motéis, a polícia foi acionada porque tinha uma briga, uma encrenca. Os policiais, chegando até o local, se depararam com 2 travestis brigando com um cliente. Porque o cliente tinha contratado o serviço de 2 por um valor que na época era R$250. Isso para esse cliente. Estamos falando do pastor Turato. Contratou como que se fosse 250, mas os travestis estipularam o valor de 500 cada um. E ele estava achando muito, queria pagar só 250. Os policiais chegando no local e tentando resolver foram descobrir quem era o cliente. Se tratava do pastor Turato. E como que sabiam que ele era pastor? Porque um dos policiais era presbítero da igreja, cara. E segundo as informações, até se cumprimentaram. Ô, pastor Turato, ele, ô, presbítero fulano de tal. E aí o caso vazou, houve uma... Quem mora em Camboriú sabe do que eu estou falando aqui, sabe muito bem dessa história. Resumindo a ópera, como a Assembleia de Deus sempre faz, ela não trata o cara, não trata o assunto com a pessoa. O que ela faz? Transfere. Foi o que fizeram com esse tal de Turato. Transferiram ele para Joinville. E chegando em Joinville, tocou a vida como que se nada tivesse acontecido. Mas Camboriú todo mundo conhece e sabe quem é esse cidadão. A partir da sua transferência para Joinville, foi aonde aconteceu a sua prisão por ter matado um outro homossexual com 20, se eu não estou equivocado, 28 facadas, meus amigos. Inclusive, a Assembleia de Deus de Joinville colocou uma nota, olha a nota, diante do fato do envolvimento do nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, quando a prisão do senhor Edilson Turato, dizendo ser pastor da mesma, queremos esclarecer que o senhor Edilson Turato não é membro e nem tem veículo nenhum com a IADJ. Outro porque... Cara, veja bem que os caras tiraram o corpo fora. O cara pregava na igreja. O cara era pastor em Camboriú da Assembleia de Deus. Foi transferido pelos pastores para Joinville e foi aceito em Joinville. E olha o nível da nota. Outro porque se tenta vincular pelo fato de estar no estacionamento da IADJ na hora da sua prisão, quando o mesmo chegava para assistir o culto, assim como fazem centenas de pessoas todos os dias. Mas o que explica essas fotos, vídeos dele pregando nos Gideões, pregando inclusive na Assembleia de Deus de Joinville? Essa nota foi dada, cara, em 2017.
É muita cara de pau. Cara, essa nota aqui só deixa clara a fragilidade da Assembleia de Deus, principalmente de Joinville, né? Uma igreja fraca de liderança, fraca de tudo, não assumindo a sua responsabilidade. E após isso, o cara continuou levando o nome, o título de pastor, reconhecido como pastor, e no final das contas aplicou esse golpe para cima do empresário aí, o Maicon, que eu vou colocar o vídeo aqui, que para você que não assistiu, nós fizemos um vídeo, está aí, aonde aconteceu ali uma profetada da parte do pastor Ailton, que ficou claro que são amigos, né, do pastor, são amigos, esse Turato e o próprio Ailton Novaes. Eu fiz o vídeo, e o Maicon, que é o empresário, depois de ter sofrido o golpe, fez a entrevista aí com o Fuxico Gospel. Dá uma olhada no que ele fala, meu amigo. Nós temos um projeto de farmácia, eles vão seguir em frente e vamos batalhar, e aquela conversaiada, né? E para você entender um pouquinho, Israel, para você da situação que é, porque assim, ele sendo pastor, dizendo um homem de Deus, brincou com a minha fé. Tá entendendo? Brincou com a minha fé, com a fé da minha esposa, com a fé dos meus filhos. E o que acontecia? Quando ele via que eu estava estranho, ele me convidava para ir para os cultos. Eu saía de Apiúna para ir para os cultos lá em Joinville, Curitiba. Pegou o ponto fraco, né, cara? E ele e me levava um irmão lá em Joinville para orar por mim. E chegava lá, certo dia fomos no culto no Ailton Novaes. Até tá o vídeo tá na internet aí. Para quem quiser ver. Entendi. Chegamos no culto lá, sentei do lado dele. O pastor Ailton começou a fazer a mensagem lá, entregar a mensagem, e daqui a pouquinho o pastor Ailton pegou e mandou ele se levantar. Dizendo para ele se levantar e abraçar o pastor, o deputado Ismael. E dizendo que para ele falar o nome de remédios. Eu fiquei eufórico, né, com aquilo, né, porque eu nunca tinha conhecido o pastoral apóstolo Ailton. Eu peguei e entrei em choque lá no banco, e crendo que tudo ali era coisa de Deus. Uhum. E a partir daquele momento, na verdade, Israel, eu tomei uma decisão na minha vida que estava crendo nesse dinheiro. Tá entendendo? Daquela profecia. Sim. Entendeu? Olha como que tudo contribuiu pro cara acreditar, cara. Um pastor que aparentemente ele não sabia que tinha amizade com outro pastor que estava aplicando o golpe nele, profetiza. Ué, são pessoas que não se conhecem, então é Deus falando. Aí, para afirmar a ideia, um deputado que está hoje trabalhando em Brasília, deputado federal de Santa Catarina, conhecido do Turato, inclusive abraça o Turato e levanta a voz e fala, são 70 farmácias. Cara, se você não faz ideia do que acontece nos bastidores, você cai. E isso tudo em nome de Deus, cara. É a fé, mexeu na fé, cara. São coisas que toca o ser humano, queira ou não queira, mexeu com a fé assim, e esses bandidos transvestidos de homens de Deus sabem muito bem como funciona essa questão. Porque foi uma coisa muito forte, assim, que dele falar no dinheiro do seu Turato, e que tinha um dinheiro para receber em Brasília, da situação que nós íamos montar uma rede de farmácia, 70 farmácias, tá no vídeo, tá aí o Zay acabou de postar. Então, assim, foi uma coisa muito forte, muito, assim, uma coisa muito... assim, uma coisa assim, muito complexa, assim, uma coisa muito pessoal nossa, sabe? E eu pensei, foi Deus que estava revelando a boca do profeta, né? E acabou a coisa acontecendo, foi indo. E através dessa profecia eu fui acreditando na situação. Muitas pessoas hoje estão me questionando, porque eu sou um burro, acreditar numa coisa dessa, mas as pessoas não viveram o meu lugar. É fácil me julgar, entendeu? Mas não tá no meu lugar aqui é difícil. É bom lembrar, cara, que o Maicon aqui não sabia de quem se tratava esse Ailton Novaes, né? Poucos acabaram descobrindo agora, e não sabia de quem se tratava o próprio pastor Turato, que foi o que fez o pontapé inicial aí de prometer essa grana exorbitante, mais de 100 milhões para retirar, que estava preso esse dinheiro em Brasília, e aí tem um deputado no jogo. Meu amigo... Porque ele usou duas coisas que eu digo que Deus deixou para o homem na Terra. A fé e a família. As coisas básicas da vida, nossa vida. Então, assim, ele brincou com a minha família e brincou com a minha fé. Entendeu? E como eu era uma pessoa, assim, que creio em profecias, tá entendendo? Creio, não dizer que eu não creio mais, mas perdi um pouco a credibilidade. É profetada, na verdade, né? Profecia é outra coisa. Mas do jeito que foi, e daí
eu agora descobri que o Ayrton de Novaes é amigo do Turato, muito amigo, se conheciam. E ele se fez, ele que não conhecia o Turato na hora da entrega da mensagem. Teve gente que me criticou quando eu questionei e coloquei, né, essa questão que os caras eram amigos, disseram, não eram amigos. Eu recebi até mensagem no privado. Pô, cara, como é que você firma uma coisa? Eram amigos, meu amigo. Inclusive, olha o que o empresário fala aqui, descobriu que o próprio Turato já tinha pregado na igreja do Ailton. E eu conheci várias pessoas agora que estourou o problema, pessoas, pastores, amigos, pessoas que conheciam bem a vida do Turato, contaram que os dois eram amigos, conhecido. O pastor Turato chegou a pregar na igreja do Ayrton Novaes, que não estava no endereço velho. No endereço novo que ele acabou perdendo a igreja ali, mas no endereço velho ele pregava direto. Eu não sabia e você nada lembra que no vídeo ele se faz de desconhecido, né? Até passa aquela imagem que era algo que estava acontecendo no momento, alguém desconhecido da igreja. Esse Turato era conhecido do Ayrton Novaes, com certeza uma amizade, e conhecido do próprio Ismael, do deputado Ismael, cara. O deputado Ismael é irmão do presidente das Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina. Vocês entenderam? Só quem não sabia disso tudo era o Michael, o próprio empresário, que foi enganado por todos eles. E a contextualização ali de que Deus está presente, a unção, meu amigo, engana qualquer um sim, pode ter certeza. Por que eu falo para você ficar sempre com o pé atrás? Nunca acredite em todos que se dizem pastor. Ah, mas então não dá para acreditar em ninguém. Não, meu amigo. Até você não ter certeza, não. É os dois pés atrás diante de qualquer um que se diz santão, profeta, revelador, enfim, apóstolo, pior ainda. Porque o cara que se autodenomina apóstolo, meu amigo, esse sim você tem que cair fora. Não é nem ficar com os pés atrás. Um dia Piúna, um dia Navegantes. A minha vida virou um inferno, andar na estrada. Só trânsito, ficava 3 horas para descer e 3 horas para subir. E ele em casa, formoso e belo, né? Ele, a esposa e os filhos em casa, e eu pagando 4 mil de mercado, 5 mil de mercado. Ele gastava. Ele vinha comprar na Piúna, no mercado é Piúna, porque ele não tinha crédito na cidade, ele vinha comprar no mercado com cheque para 90 dias, eu pagava, entendeu? E como eu botei no nome dele as coisas, ele achou que era o dono de tudo. Começou já a espalhar em Joinville que ele era empresário, que tinha farmácia para os amigos dele. O que aconteceu? A entrevista na íntegra tem muita coisa, tá, cara? Vale a pena você que está acompanhando esse caso do pastor Ayrton Novaes, você de Joinville, vale muito a pena você assistir essa entrevista na íntegra no canal do Fuxico Gospel. Eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários e você vai lá, assista tudo para você entender o que esse cara está passando. Está correndo o risco de perder a própria família, depressão, por acreditar em vagabundos do evangelho, cara. Trapaceiros do evangelho. Que fazem uso desse contexto da fé, da religião, para se promoverem, né? E agora, eu até postei um vídeo, esse Ayrton Novaes, segundo as informações de bastidores, né? Estão apontando aí que o cara, ele e a família, provavelmente estão saindo do Brasil, estão mudando, até porque foi filmado. Está aqui a filmagem, foi filmado a casa, uma das casas que é a que ele residia em Joinville, essa casa aqui, algumas pessoas passaram lá e perceberam que foi arrancada as cortinas, e os rumores é que possivelmente esteja de mudança, se mudou, uma altura dessa já está bem longe de Joinville. E muita gente aí admirado pela casa, né, uma mansão. E eu vou dizer uma coisa, é uma delas, é um dos imóveis que esse cara tem. Eu recebi material aqui, fotos de lancha, iate, os bens que esse cara tem. Meu amigo, esses fiéis da igreja Catedral Imagem e Semelhança bancaram luxo esse tempo todo. E a coisa é pior do que você imagina, tá, cara? É pior. Quando eu digo pior aqui, é pior. São bandidos. A princípio, esse pastor Turato também está fugido, se escondendo e ameaçando o empresário. Ele até fala também numa parte da entrevista que está recebendo ameaças do Turato. Vão lá no canal do Fuxico Gospel, assistam na íntegra essa entrevista. Se você é de Joinville, né, manda para alguém,
Provavelmente alguém também foi vítima ou está sendo vítima desse Turato. E eu deixo claro aqui, denuncie, cai fora. Procure contato com o Maico aí, que foi vítima dele, o empresário de farmácias, e façam denúncias, porque eu tenho quase certeza de que tem mais vítimas, não só em Santa Catarina. Provavelmente existam pessoas que estão refém deste dito pastor. Se ele fez tudo isso com o Maicon, tentando amedrontar, coagir, né? Ameaçando, ameaças nítidas, o próprio Maicon deixa claro isso. Provavelmente nessas alturas tenha mais alguém passando o mesmo problema e ficam com medo de denunciar. Então por isso eu digo, se for necessário, somam forças aí com o Maicon e denuncie. Você de Joinville, ajude a divulgar esse conteúdo e a hora que tiver mais informações estaremos trazendo aqui, passando para vocês. Agradeço a cada um, deixe o seu comentário aí no decorrer do vídeo, seu joinha ajuda muito, se inscreve no canal que é importante e me siga nas demais redes sociais. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.